Eu o vi no terreno de casa. Conheci relatos sobre a criatura infernizando uma cidadezinha do interior de São Paulo, pode confiar, foi de uma fonte fidedigna. Uma pessoa moradora do interior, teve sua vida modificada a partir da hora que ficou frente a frente com a criatura. A princípio não entendemos exatamente o que estava acontecendo ou o que era a criatura, imaginamos coisas também, e que só no decorrer dos relatos serão esclarecidos. Então, com certeza chegamos à conclusão que realmente houve a aparição do lobisomem, a pessoa em questão, na época da visão sempre foi muito respeitada e séria na sua região. Você sabe como são as mães, o filho pode ser o que for mas elas cuidarão enquanto vida tiver. Infelizmente um componente desta família sofria do alcoolismo, e já teria tratado sem muito êxito. Teria recaídas constantes, e normalmente chegava tarde em casa, isso quando não chegava e não ficava por aí caído até que a carraspana passasse, ou até mesmo que alguém da família ou vizinhos o encontrasse. O problema é que não imaginava o perigo que estava passando, tanto do alcoolismo, quanto da criaturas espreitas na região. Um dia desse seu filho resolveu ter uma recaída, ele ficou no bar até bem mais tarde, o que preocupava muito sua mãe, mas até então nada havia acontecido nem mesmo comentários teriam sido feitos. A preocupação era o possível atropelamento, cair, bater a cabeça, brigas de bar, o corriqueiro. Em uma cidadezinha do interior de São Paulo, cerca de 180 quilômetros do centro, existe ainda hoje uma pequena casa de fundo, bem simples, mas bem receptiva. Os donos não são mais os mesmos, mas acredito que as características da casa não tenham sido alteradas. Casinha esta de uma senhora, que não mais está entre nós. Na época em que estava viva, contava-nos o acontecido com tanta simplicidade e emoção no olhar que não tem como não acreditar. Nesta época não havia energia elétrica, era muito utilizado o lampião a querosene para iluminação, fogão de lenha e cigarro de palha. Para guardar seu filho, sempre ficava esperando com um café, sentada ao lado do fogão a lenha, ora fumando, ora fazendo pamonha, bolo de fubá, tudo para o café da manhã do dia seguinte. Sua casa de fundos possuía um corredor grande e assustador, aqueles que sem necessidade passamos correndo, com uma vontade louca de gritar mãe. Após esta passagem a casa demonstrava muita paz. Certa noite, aguardando seu filho à beira do fogão a lenha e para não ficar sem fazer nada, começou a limpar as espigas de milho, e como tinha galinha no terreiro da casa, o que fazia? Limpava um pouco de milho e com uma bacia de metal, acredito que vocês já devem ter visto este tipo de bacia, ela jogava as palhas e as espigas já debulhadas para as galinhas. Como casas do interior e de antigamente não tinha portas e janelas que hoje vemos de metal e com vidro, era uma porta de tábuas pregadas uma ao lado da outra. O trinco era um pedaço de madeira com um prego no meio, parecia uma hélice de avião, adorávamos girar ele. Beirando a 00:30, ou seja, às 00h30 ouviu-se um barulho no terreiro da casa exatamente onde foi jogado os restos do milho, um alvoroço e sem se preocupando acreditava que o filho chegará embriagado, como era de costume. Antes de abrir a porta, tendo uma pequena precaução com o horário, mas de forma alguma imaginando ver o que iria ver, olhou pela fresta da porta e viu algo meio no clarão da lua, com aparência de cachorro, meio porco mais grande como um cavalo, olhos avermelhados, rosnando muito e fazendo a maior sujeira entre os restos de milho. Não tinha como ter certeza o que era, então abriu a porta e o clarão do lampião atingiu o animal diretamente, onde o mesmo virou-se e olhou para ela com aqueles olhos enormes e vermelhos, dentes grandes e pontudos e meio como se estivesse catando cavaco, de 4 pés. Pessoa esta, muito religiosa, ficou sem saber o que estava vendo, mais preocupada da chegada do filho que poderia dar de encontro com aquele animal ou se preferir criatura, lembra do corredor que falei, não tinha outro lugar para entrar e sair. Baseada nos contos dos antepassados, daqueles mais antigos mesmo, quando se deparar com uma criatura desta, deve-se encará-lo e pedir que ele venha buscar sal no outro dia, e esta pessoa ou lobisomem ir embora, mas no raia do dia seguinte vir até sua casa como primeira obrigação sem saber por quê, vir a pedir sal, e desta forma não mais será visto naquela região, nem mesmo sei se retornará a ser lobisomem.
Ao mesmo tempo outras pessoas falam que eles ficam cientes e voltam no outro dia para matá-lo e não desvendar sua real identidade. Eu sumiria antes mesmo de amanhecer, só esperaria ele sair do meu terreiro e área. Agora temos que entender a coragem de uma mãe ao enfrentar o inexplicável para proteger seu filho, não era um menor não, e sim com uns 30 anos de idade.